Olá, eu sou a professora Riane Vilela. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de luz, de laser, que é um assunto que eu amo. Quero agradecer a Turma do Bem e a Colgate pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Falar de odontologia com laser, quando a gente fala a palavra laser, a gente pensa sempre em futuro, já remete, o nosso cérebro já joga essa palavra para o futuro, para a tecnologia, para o que está acontecendo de novo, de inovador na odontologia. Mas qual é a realidade atual? Como que a gente consegue efetivamente trabalhar com laser no dia a dia de consultório, de forma efetiva, prática, realista, e dentro do público que você atende, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, é trazer o benefício do laser para o paciente e para o cirurgião dentista, que é essa a proposta. Eu sou a professora Riane Vilela, eu sou mestre em laser, e eu criei um método que é a Luz da Odontologia, onde eu ensino não só a parte científica do laser, mas também como implementar essa cultura laser, fazer o laser se tornar parte do seu dia a dia no consultório. Sou especialista em periodontia e implantodontia, tenho um MBA em gestão empresarial, sou graduada desde 1996, bastante tempo, e sou professora há mais de 15 anos. Sou gestora também de uma clínica odontológica em Guarapari, no Espírito Santo, junto com a minha mãe, que é dentista há bem mais tempo que eu. Então, a odontologia hoje, ela vive alguns desafios. Existe essa odontologia tecnológica, a odontologia do planejamento 3D, a odontologia dos alinhadores estéticos, a odontologia onde a gente usa diagnóstico digital, enfim, essa odontologia que já está num futuro, que já é presente hoje para a gente vê em congresso, assiste aulas sobre isso, e tem esse lado B, que é o paciente que ainda não está pronto, às vezes, para receber toda essa tecnologia. Então, eu chamo assim do paciente analógico porque ele ainda vive numa odontologia de dor, a odontologia onde ele vai ao consultório sentindo dor, e aí, infelizmente, a gente tem que entrar com uma intervenção curativa, né, que é muito mais agressiva para esse paciente do que tudo de tecnologia que a gente pode proporcionar para ele hoje, atualmente, na odontologia. Então, o dentista, ele fica sempre naquela dúvida, né? Escolher para que área ele vai migrar, qual tipo de tecnologia que ele vai incorporar ao seu consultório. Então, ele sai hoje da graduação, ou até os dentistas que já têm mais tempo de formado, como eu, a gente vê que a odontologia se ramificou muito nos últimos anos. Isso é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de estudar profundamente áreas diversas. Mas escolher o que estudar está cada dia mais difícil. Então, eu vejo muito assim, alguns alunos, né, de graduação saem da faculdade e ficam muito na dúvida para que área eles vão seguir. E aí, quando você monta o seu consultório, quando você já tem o seu consultório, você sente que aquele consultório já está no momento de dar uma guinada, de dar uma repaginada, de dar uma modernizada, você vê muita tecnologia e fica na dúvida em qual tecnologia eu vou investir e qual que realmente vai fazer diferença para a minha rotina clínica, para o meu paciente e para também, por que não falar, né, para o faturamento daquele consultório. Então, escolher o que estudar. A partir do momento que você escolheu, você começa a estudar profundamente aquela área e depois tem muitas dúvidas também na hora da implementação. Qual vai ser o equipamento que eu vou comprar? Qual vai ser realmente onde eu vou utilizar na prática esse equipamento que eu estou comprando? Eu não sei você, mas eu já inúmeras vezes fui a congressos de odontologia e trouxe o material de ponta e tal, e cheguei no consultório, não consegui selecionar um caso para fazer com aquele material que eu tinha comprado, que eu estava super animada para usar.
e aquele material muitas vezes venceu e passou a data de validade e eu não consegui implementar aquele novo produto no meu consultório, aquilo não engatou realmente na minha realidade clínica. Então, laser é tecnologia, mas a gente precisa escolher uma tecnologia que realmente vá fazer diferença, traz benefício para o seu paciente e para você como consequência disso. Então, o laser, eu já trabalho com laser há 15 anos e os benefícios que eu vejo para o paciente são inúmeros. Principalmente porque, por exemplo, quando a gente fala de laser terapêutico, a gente está falando de um efeito analgésico, um efeito que tira a dor, diminui a dor do paciente num pós-operatório, por exemplo. O maior medo do paciente, às vezes, não é nem fazer a cirurgia, mas é o pós-operatório, como vai ser, quanto tempo ele vai ter que ficar sem trabalhar, se ele vai sentir dor. Então, quando eu aplico laser de rotina nesse paciente, o pós-operatório dele se torna muito mais tranquilo. Para o paciente, por exemplo, a gente pode fazer tratamentos como tratamentos de mucosite bucal, eu vou voltar a falar nisso, mas são benefícios na área de inflamação, para a gente diminuir a inflamação no local. As cirurgias feitas a laser hoje são cirurgias muito mais limpas, que não tem sangramento, não precisa sutura, é uma cirurgia rápida, eficaz, o conforto pós-operatório para o paciente é infinitamente melhor. E os benefícios para o dentista é agilidade no procedimento, menor tempo de cadeira daquele paciente, não digo pela questão financeira, eu digo pelo tempo de sofrimento emocional daquele paciente, sabendo que está fazendo uma cirurgia. Então, essa rapidez do procedimento em relação à agilidade do emocional do paciente, para que ele sofra menos emocionalmente. E também o pós-operatório, o controle pós-operatório desse paciente é bem melhor, então os benefícios para o dentista são maravilhosos também. Hoje, basicamente, falando de Brasil em 2021, o que nós temos de laser no Brasil hoje, dessa tecnologia? Nós temos 2 tipos de lasers. O laser cirúrgico, que é o laser que corta, o laser que faz cirurgia odontológica. E um laser chamado laser terapêutico, que é um laser que não corta tecido. O que ele faz? Esse laser, ele entrega uma quantidade de energia para aquele tecido, e a partir daí, essa resposta celular vai ser o quê? Formação de ATP celular, que é energia para essa célula, e esse tecido vai regenerar mais rápido do que ele regeneraria se não tivesse o laser terapêutico ali. Então, resumindo, é isso. Nós temos 2 tipos de lasers hoje no Brasil. O laser cirúrgico, que corta, que faz cirurgia, e um laser terapêutico, que ele vai dar uma dose de energia para aquele tecido, para que ele se regenere mais rápido, com um efeito também analgésico e anti-inflamatório maravilhoso para esse pós-operatório desse paciente. Mas a gente vai abrir esse leque aí e ver inúmeras utilizações desses 2 equipamentos. Basicamente, o laser cirúrgico nacional, ele é um laser diodo que ele tem atração por tecidos vermelhos, tecidos moles. Então, cirurgias com tecidos moles, é isso que ele faz. Então, faz frenectomias, faz gengivectomias, gengivoplastias, cirurgias de tecido mole, de forma, ele corta, que é um laser cirúrgico, então todas as situações de tecido mole que a gente utilizaria a nossa lâmina de bisturi, ele faz com uma fibra ótica, com uma entrega de luz, com uma alta potência de entrega dessa luz, uma potência alta o suficiente para cortar o tecido. É importante falar que a luz é a mesma, o laser é luz, a luz é a mesma, só que é uma luz extremamente especializada, altamente seletiva, com um receptor específico. Então, nesse caso do laser cirúrgico de diodo, ele tem uma atração, uma afinidade pelo tecido mole, pelo tecido vermelho. Então, por isso, a gente consegue, com uma fibra ótica, cortar o tecido como se fosse uma lâmina de bisturi, com a diferença que ele já vai coagulando aquele tecido. Então, não tem um sangramento na cirurgia. Isso é maravilhoso. É possível fazer uma frenectomia
com 10 minutos de procedimento. E então, isso é perfeito, tanto para o dentista quanto para o paciente. Existe também um outro tipo de laser, que é um laser hérbio, mas ele ainda não é totalmente fabricado no Brasil. Então, isso encarece muito ele. Então, não vamos, assim, entrar em detalhes sobre ele, mas, basicamente, é o tal do laser que substituiria, teoricamente, o nosso motorzinho, que é a caneta de alta rotação. A proposta dele é remoção de tecido cariado, é desinfecção de canais radiculares, desinfecções de áreas de tecido branco em geral, e ele custa hoje, 2021, na faixa de 180, 160 mil reais, então se torna ainda inviável para o dia a dia do cirurgião dentista, falando de modo geral da odontologia brasileira. Esse laser cirúrgico nacional, que tem atração pelo tecido mole, a gente pode fazer cirurgias de dia a dia em tecidos vermelhos, ele já é um laser muito mais acessível financeiramente. Hoje ele está na faixa entre 20 e 25 mil reais. Então, se você tiver uma alta demanda de frenectomias, gengivectomias, gengivoplastias, você pode optar por esse laser. É um investimento, mas também não é nada que não dê para se programar para fazer. Se você achar que realmente vale a pena para você fazer. E nós temos, em contrapartida, o laser terapêutico nacional, que é um laser de baixa potência de entrega de luz, ou seja, eu entrego essa luz para o tecido, mas ela nunca vai cortar esse tecido, nunca vai fazer cirurgia com ele. É uma luz que ela entrega energia para aquele tecido, para aquela célula. E a partir daí, o que acontece? Essa célula absorve essa energia e a partir daí desencadeia uma série de fatores, assim como quando a gente entrega a luz do fotopolimerizador para a resina composta, desencadeia uma série de reações que vai fotopolimerizar a resina composta. Esse laser terapêutico faz essa entrega de luz também para os tecidos e a partir daí essa célula vai desencadear uma série de reações que vai fazer o quê? Vai aumentar a energia dessa célula, o ATP celular, adenosina trifosfato, e a partir daí ela consegue uma regeneração tecidual mais rápida e mais eficaz. Além disso, quando eu deposito essa quantidade de energia no tecido, eu ativo a síntese de beta-endorfina, que é um analgésico natural do corpo. Essa entrega é no local onde eu estou agindo com laser terapêutico ali, eu estou aumentando a quantidade de beta-endorfina, então eu estou tendo um efeito analgésico para esse paciente. Quando que eu utilizo essa tecnologia para esse efeito? Quando eu tenho uma afta, por exemplo, com uma aplicação do laser terapêutico, eu já consigo um efeito analgésico dessa afta, que é o que incomoda o paciente. Depois disso, o tecido vai se regenerando mais rápido do que ele faria normalmente, ou seja, a afta que duraria 6 dias, ela vai durar 3. Então, isso vai 3, 4 dias. Então, só que a dor já aliviou a alimentação do paciente, que é o que incomoda ele. Então, esse benefício para o paciente é fantástico. Ele também, mesmo efeito em herpes, em mucosite bucal, que é uma consequência, são as úlceras que dão na boca, em consequência da radioterapia, por exemplo. 100% dos pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço têm manifestação de mucosite bucal, e isso atrapalha muito esse paciente que já está debilitado do tratamento de radioterapia a se alimentar. E um índice alto também de pacientes que fazem quimioterapia, se eu não me engano, 40%, eles têm a reação, como consequência, a mucosite também. Então, são tratamentos que a gente pode fazer com esse laser terapêutico. E o próprio preparo para transplante de medula óssea também passa pela quimioterapia, esses pacientes também têm mucosite bucal. Então, realmente eu considero até, infelizmente, tem aumentado muito o número de casos de câncer, então acaba que esse laser terapêutico para esse tipo de tratamento, ele acaba sendo um nicho de mercado aí para odontologia curativa
nesse sentido de ajudar o paciente nessa fase tão delicada, né, de tratamento. A gente utiliza também o efeito analgésico desse laser quando, por exemplo, eu faço tratamento para hipersensibilidade dentinária, antes ou depois de clareamento dental. Temos o efeito anti-inflamatório pela redução da prostaglandina no local também, ainda falando de efeitos no local desse laser, onde eu consigo uma diminuição da inflamação num pós-operatório de uma gengivite ou situações como essas. E o efeito biomodulador, que é o mais interessante, que é quando eu consigo histologicamente provar que esse laser tem um efeito nessas células. Então, até então, o efeito analgésico e anti-inflamatório são efeitos subjetivos que variam muito de paciente para paciente, né? A gente não tem como mensurar muito isso assim tão fielmente. Mas quando eu falo de biomodulação, eu estou falando de uma alteração celular. Então, a minha pesquisa de mestrado, mostrando aqui lâminas histológicas, só para a gente ver isso com figurinhas, né, que fica mais legal e fica mais claro de visualizar, eu utilizei laser terapêutico em dentes de ratos, e em um grupo eu apliquei laser em alvéolo pós-exodontia do dente 11 de cada rato. Então, eu extraía o dente do rato, aplicava o laser no alvéolo e reimplantava esse dente de rato. Sim, eu fiz isso. E depois fazia imobilização semirrígida. E depois de 15 dias eu sacrifiquei esses ratos e fiz lâminas histológicas desses dentes. Então, o que a gente está vendo aí nessas lâminas é dentro da polpa do dente. Então, tem a parte de dentina, com os canalículos dentinários. Imediatamente abaixo da dentina, a gente tem os odontoblastos, que são as células formadoras de dentina, e embaixo a polpa como um todo, e com a sua vascularização e tudo que tem dentro da polpa. Mas eu peço que você preste atenção nos odontoblastos. No grupo que eu não apliquei laser, esses odontoblastos morreram, simplesmente estão desorganizados, com núcleo pálido e sem conexão com os túbulos dentinários, através dos seus prolongamentos de tomes, que é quem dá a sensibilidade, quem identifica que esse dente está com sensibilidade, são os odontoblastos com seus prolongamentos de tomes. E no grupo que eu apliquei laser, não. Essa entrega de luz, de energia para essas células, fez com que essas células se mantivessem vivas, com um núcleo escuro e completamente conectadas com os túbulos dentinários. Essas células são as células formadoras de dentina e que formam também dentina reacional, quando eu tenho uma agressão à dentina, por exemplo, né? Então, aí, essa pesquisa, ela foi inédita no mundo na época, foi apresentada até no Japão. Eu tenho um capítulo de livro escrito com o professor Genovese, que é um grande semiologista da USP, que foi quem trouxe o laser para o Brasil, e eu tenho alguns artigos também escritos sobre laser. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, quando eu falo isso, eu não estou falando de mim, eu estou falando que é para mostrar que laser é ciência, que não é religião, que a gente precisa ter fé e acreditar que vai funcionar, não é isso. É ciência, a gente precisa estudar e ter os parâmetros certos de aplicação para ter o resultado que a gente deseja em cada situação. Isso tudo já é possível fazer há muitos anos, né, no Brasil, com laser terapêutico. Valores, né, desse laser terapêutico, só para ter parâmetro, assim, a gente sai de um laser cirúrgico nacional, que está na faixa de 20 a 25 mil reais, e entra num laser terapêutico que está na faixa de, hoje você consegue um bom laser terapêutico de R$ 3.900 até R$ 8, 9 mil reais, você compra, adquire um equipamento que faz tudo isso que eu estou falando, que ele faz. Então, continuando, já falei um pouco de mucosite bucal, que realmente é uma linha de tratamento que eu sigo com laser, e que é um benefício gigantesco. A gente consegue, de um dia para o outro, cair uma escala de dor de um paciente que está em nível 10 para se alimentar, cair para 3. Então, a gente faz as aplicações diárias desse paciente. Já tem dentista que vai até a casa do paciente que está muito debilitado para fazer essas aplicações, para dar o conforto, né, da alimentação para esse paciente.
durante o processo de quimioterapia. Para hipersensibilidade dentinária, como eu falei, e em pós-operatório também, hoje na minha clínica não existe a chance de um paciente fazer um procedimento cirúrgico sem passar pelo laser terapêutico depois, porque eu tenho um controle de dor, de inflamação e de regeneração tecidual para esse paciente que é muito melhor do que se eu não tivesse aplicado laser. E o que eu ganho com isso, né? Além do conforto e do benefício do paciente, eu ganho o retorno desse paciente para fazer o outro lado da arcada, que muitas vezes ele fica tão traumatizado com o pós-operatório de um procedimento que ele não volta para fazer o outro, né? Então, assim, eu tenho, sim, um controle melhor desses pacientes. Com esse mesmo laser, esse laser terapêutico, ele é dividido em vermelho e infravermelho. O vermelho, ele age mais superficialmente, meio a 1 centímetro de profundidade. E o infravermelho, ele age de 1 a 1,5 centímetros de profundidade. Então, quando eu quero trabalhar em tecidos mais profundos, como é o caso, por exemplo, de parestesias, uma neuralgia trigeminal, eu vou conseguir aplicar essa energia, o infravermelho, por exemplo, nas parestesias, se ela não for uma parestesia que rompeu completamente esse nervo, né, que está comprometido, eu consigo uma regeneração tecidual, eu consigo uma regeneração desse tecido nervoso nesse processo de parestesia. A neuralgia trigeminal, eu consigo alívio da dor nos pontos de gatilho de dor, além de também reconstituir esse nervo se ele estiver danificado. A terapia fotodinâmica é uma terapia feita exclusivamente com laser terapêutico vermelho. E o objetivo dela é descontaminar as regiões. Então, onde é mais utilizada? Dentro de canal radicular, para a gente descontaminar e garantir um retratamento, por exemplo, mais eficaz, um retratamento endodôntico mais eficaz. Também em bolsas periodontais, lesão de furca, eu utilizo muito a terapia fotodinâmica, assim como também em herpes, na fase de vesícula, eu posso também aplicar essa terapia fotodinâmica. Ela serve tanto para bactérias, vírus e fungos. Então, enquanto, além de eu ter efeito analgésico e regeneração tecidual, eu estou matando a minha causa do problema, nesse caso, que são as bactérias, por exemplo, quando elas são as causadoras da minha infecção, daquela infecção que está ali presente naquela situação. E temos também uma forma, com esse mesmo laser terapêutico vermelho, a utilização do ILIB, que é uma terapia sistêmica. Agora a gente já sai da área da aplicação local, né, em boca, intrabucal ou extrabucal, no caso de DTM também, dá para a gente dar um conforto melhor para a dor desse paciente de DTM. A gente consegue, com o ILIB, fazer uma terapia sistêmica com laser terapêutico. Ainda novo no Brasil, tá? Essa terapia, ela vem da Rússia, a gente ainda tem muita dificuldade em relação a artigos científicos sobre o ILIB, mas quem utiliza na prática tem ótimos resultados, então pode ser que daqui para frente realmente esses relatos científicos se tornem mais comuns para a gente no Brasil. Então, assim, o que eu gosto de contar sempre são os meus resultados com laser, né? Que é o que eu posso falar. Eu trabalho há 15 anos com laser, basicamente com laser terapêutico, é o meu carro-chefe. E eu atuo em todas as áreas da odontologia, eu consigo aplicar o laser terapêutico e ter ótimos resultados. As cirurgias a laser, elas vieram agora, recente, mas se você pretende, tem a intenção de começar a trabalhar com essa tecnologia, eu recomendo que comece com laser terapêutico, que é um laser que tem um investimento menor e que traz um benefício gigantesco para a clínica no dia a dia. Eu utilizo muito,
Quando termina o preparo cavitário, eu aplico um laser terapêutico para que aquele paciente não volte depois da restauração falando assim, doutora, depois que você mexeu no meu dente, ele começou a doer, antes estava tudo bem com ele, quando você vai trocar aquele amálgama por uma resina, né, e dá aquela sensibilidade pós procedimento com resina. Então, quando eu aplico o laser terapêutico, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente ativando aqueles odontoblastos que eu mostrei na lâmina histológica, fazendo com que eles ativem a formação de dentina reparadora ali e eu consigo também um efeito analgésico naquele local, evitando esse desconforto para o paciente pós-procedimento. Em pós-operatório de cirurgias, para afta, para mucosite, hipersensibilidade pré-clareamento, pós-clareamento, independe da técnica que você utiliza de clareamento, o laser terapêutico para a sensibilidade, ele é muito eficaz. Então, o que eu queria mostrar, né, para você nessa aula, é exatamente a possibilidade realista de trabalhar hoje com laser dentro do consultório odontológico, e isso acaba se tornando um grande diferencial de mercado. Se a gente parar para pensar quantos implantodontistas a gente conhece, quantos ortodontistas a gente conhece, agora quantas pessoas que dominam o laser e são referências em laser no Brasil a gente conhece. Então, era esse meu recado, quero agradecer muito a chance de estar aqui falando dessa tecnologia e de luz para pessoas que eu gosto tanto, tendo a oportunidade de compartilhar meu conhecimento com a Turma do Bem e com a Colgate. Muito obrigada. Ai, me sigam no Instagram, em riane.vilela, que lá eu só falo de laser.